E aí, pessoal, deu tudo certo? Conseguiram realizar as atividades? Então, vamos corrigir? Bom, a número 1, então, vocês tinham que realizar aquela experiência, né? Ou assistir algum vídeo para conseguir responder a pergunta A. O que você percebeu de diferença no som em relação à quantidade de água no copo? Então, tinha que colocar diferentes níveis de água nos copos, né? E bater para ouvir o som e perceber o que há de diferente em cada som no copo, né? E o que a gente consegue perceber com essa experiência? Que quanto maior a quantidade de água, mais grave será o som, né? Então, quanto mais água no copo, mais grosso o som que ele emite vai ficar. Então, quem colocou uma resposta parecida pode fazer o confere. Na 2, era para ler a página 12 e fazer as atividades da página 13, né? Número 1. Escreva uma legenda para cada imagem descrevendo o que está sendo feito para cuidar da saúde auditiva e visual das pessoas ou sugerindo o que poderia ser feito. Então, ao realizar essa atividade, automaticamente a gente já vai estar respondendo a atividade A, né? Que era só de conversa mesmo, para saber como são as condições de luminosidade ou nível de ruído pode fazer mal à saúde das pessoas. Então, nessas situações aí, a gente já consegue discutir e responder as duas ao mesmo tempo. Então, aí na número 1, o que está acontecendo na número 1? O foco de luz, né, está voltado diretamente para ele. Então, a luz não deveria estar apontada diretamente para os olhos da pessoa. Ou ele teria que usar uma proteção, ou mudar o foco de luz para baixo, né, ou para um outro lugar. Na 2, o que está acontecendo aí na 2? O rapaz está utilizando um instrumento de solda, né? Que é um instrumento que emite muita luminosidade. Então, a legenda que a gente poderia estar escrevendo é que a pessoa está usando máscara de proteção por causa da forte luz, né? Então, quem colocou essas duas respostas aí parecidas, pode fazer o confere. 3. O que está acontecendo aí na 3? A pessoa está usando proteção no ouvido, mas deveria também proteger os olhos, porque ele está fazendo o quê? Cortando grama, né? Pode não parecer tão perigoso, mas essa hélice que corta a grama, ela bate em alguma pedrinha ou algo cortante, né? E pode machucar, pode ir nos olhos. Então, quando a gente observa essas pessoas que fazem a limpeza da nossa cidade cortando grama, eles sempre estão utilizando a proteção dos olhos e também dos ouvidos, né? Então, essa seria a melhor forma de legenda. Aí na 4, as pessoas deveriam ter ido conversar em um lugar com menos barulho, né? Um lugar menos barulhento. Então, no lugar que a gente está, quanto maior o barulho, mais alto a gente tem que falar, mais prejudica a nossa audição, né? Porque a gente tem que ouvir muita coisa ao mesmo tempo, muito barulho, e exposição demais a barulhos muito altos não é bom para a nossa audição, como a gente viu nos textos anteriores, né? Aí na 5, o que está acontecendo? Eles estão em uma obra e duas pessoas estão usando o protetor de ouvido, mas um deles não está. Então, observem aí, ó, que o rapaz que está de xadrez não está com proteção. O rapaz que está trabalhando, né, está exposto ali, então ele está usando a proteção da visão e do ouvido. Eles estão usando capacete, né, porque é uma construção. E só a moça que está com proteção de ouvido. O rapaz de xadrez não está. Então, ele deveria também estar se protegendo ali por causa do forte barulho que a máquina ocasiona ali, certo? Então, quem colocou as respostas aí parecidas com essas, pode fazer o confere. Na 3, tinha que ler a página 116 e fazer as atividades das páginas 117 e 118. Então, aí, vocês tinham que dar um título e continuar a história. Porém, é difícil a gente fazer uma correção porque cada um vai ter uma ideia e criar uma história diferente. Então, as respostas são pessoais, né? Cada um vai ter a sua ideia para a história. Então, se a história não tiver erro ortográfico, tiver bem caprichado esses desenhos aí, pode fazer o confere. E na próxima página tem a atividade 3, onde também é uma resposta pessoal, né?
Por quê? Porque cada um vai ouvir sons diferentes aí na sua casa, no seu bairro. Então, quem fez isso com bastante cuidado, anotou de forma correta, sem erros ortográficos, pode fazer o confere. Por fim, nós temos aí a atividade 4, né, que vocês tinham que escrever aí. Então, falar um pouquinho sobre a audição. Nós vimos e lemos, né, nesse capítulo todo, falando sobre a audição. Então, esse é um texto que pode auxiliar vocês nesse entendimento. Então, a audição são os sons que as orelhas captam. Para cuidar da audição, é importante não ficar exposto a sons muito altos, não colocar objetos no interior das orelhas e secar as orelhas com uma toalha. E também consultar sempre o médico quando sentir algum problema, né? Então, esse é um pequeno texto que vocês poderiam colocar aí. E na estrutura do corpo relacionada à audição, que é o nosso ouvido, né, a orelha, então tem toda uma estrutura aí que capta o som, que modifica, que manda para o cérebro. Então a nossa orelha ela tem várias partes, tem os ossinhos. Então esse é um desenho que representa toda essa estrutura aí da nossa audição, tá? Quem fez algo parecido pode fazer o confere. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido de forma clara, né, a aula de hoje, tenham conseguido resolver as atividades. Até a nossa próxima aula. Um beijo.